A paz do Senhor, aluno EBD. Hoje é domingo e você já sabe, domingo é dia de EBD. Eu começo a aula de hoje mandando um abraço muito especial para os nossos alunos espalhados pelo campo Ademauá. Isso mesmo, nosso abraço para Ademauá Jardim Miranda, Ademauá Vila Vitória, Ademauá Jardim Serrano, Ademauá Martino Basso e Ademauá Jardim Araci. Obrigado pela honrosa companhia de vocês todos os domingos. Que Deus abençoe poderosamente. Hoje é a nossa lição de número 9, cujo título é Um chamado à adoração e um alerta. Para isso, eu tenho mais uma vez a alegria de ter comigo a honrosa companhia do meu amigo, professor Cristiano. É ele quem vai dar sequência na aula de hoje. A paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor a você, aluno EBD, que está conosco nesta manhã. Fique conosco. Texto áureo. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, verso 6. Verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Objetivos da lição. Primeiro, mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. Segundo, entender o que é a adoração verdadeira. Terceiro, alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. Textos de referência. Salmo 95, versos abaixo. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando nossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Hoje nós temos a honrosa companhia de estar com alguns dos nossos professores compondo a nossa mesa. Me refiro à professora Ana Paula, à professora Madalena e o professor Orlando, a qual já vos falou. Convido neste momento para estar dando sequência à nossa aula da EBD, a nossa professora Paula. A paz do Senhor, professora. Paz do Senhor, evangelista Cristiana, a paz do Senhor a você que está em casa. Como já foi falado aqui, hoje nós vamos falar sobre o Salmo 95 e 81, que é um convite à adoração, um chamado, uma convocação do povo de Deus para adorar, para trazer à memória os poderosos feitos do Senhor, e um alerta em relação ao ceticismo que atinge os diversos servos do Senhor na sua caminhada cristã. Os versos 1 e 2 do Salmo 95, ele nos chama a louvar ao Senhor com júbilo, com alegria, com prazer, pois Ele é o nosso Deus. Mas detalhe, esse louvor deve ser dirigido ao Senhor e não para satisfazer o homem. O que nos leva a fazer algumas reflexões. Você já parou para pensar para quem são os nossos louvores? Esses que tanto entoamos em nossos lares? Quais são os propósitos anunciados nas letras? Elas ressaltam a soberania de Deus e a graça dele? Fortalecem o relacionamento entre Deus e o homem? Anunciam o sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário? Já o verso 3 do Salmo 95, ele vai identificar as razões pelas quais devemos adorar ao Senhor. E a primeira delas consiste no fato de que Ele é o grande Rei, acima de todos os deuses. A Bíblia e a historiografia, ela vai nos trazer que os outros povos adoravam a diversos deuses. E Israel, consequentemente, convivia com essas nações politeístas. E nessa convivência, em diversas circunstâncias, o povo de Israel construiu para si ídolos e altares e passou a adorá-los. Um dos maiores esforços dos profetas daquele tempo
era chamar o povo e pregar contra a idolatria, o que não é tão diferente nos dias atuais. E engana-se quem pensa que a idolatria está relacionada apenas a ídolos e imagens. Não, é preciso afastarmos-nos de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus no nosso coração e na nossa mente. E agora eu vou para o tópico 1.3, em que o salmista ele vai nos dar outra razão para adorarmos ao Senhor, que é o fato de que em suas mãos estão as profundezas da terra. Segundo o comentário bíblico, as profundezas da terra eram consideradas antigamente uma região em que estava além do alcance dos deuses, e que o cume dos montes era onde os deuses habitavam. Nós vemos isso quando estudamos na escola mitologia grega. E como eu fico feliz quando o salmista ele rejeita de propósito essas duas crenças. Ele vem falando que Deus, Javé, tem toda a jurisdição exclusiva e completa sobre as duas regiões, céu, terra e as profundezas da terra, porque ele tem o direito de controle do fabricante. O que isso quer dizer? A Bíblia nos afirma que Deus criou os céus e a terra surge pelo poder da sua palavra. Na palma das mãos de Deus está a terra e tudo mais. E me permita ir um pouco além e dizer que nas mãos do Senhor está não apenas o planeta Terra, mas todo o universo. E é por isso que o salmista diz: vinde, cantai, adorai-o, Rei do universo, terra e céus, cantai em seu louvor, todo ser do grande mar submerso, louve ao dominador, porque ele tem o domínio e o controle de tudo em suas mãos. O Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos de Deus na jornada cristã. Convido agora a nossa professora Madalena para o tópico de número 2. A paz do Senhor, professora. A paz do Senhor, evangelista Cristiano, a paz do Senhor a você que nos ouve nesta manhã. O tópico 2, ele vai trazer por título Entendendo o que é adoração. O salmista faz um segundo convite: ao vinde, adoremos, prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor. Ou seja, há 3 atos neste convite: adorar, ajoelhar e prostrar. Adorar é prestar homenagem com reverência, com respeito e veneração. Ajoelhar-se é a posição de sujeição. E prostrar é render-se-á, subordinar. É dizer, o comando é teu. Então, quando o salmista faz esse convite, é como se ele estivesse dizendo: porque eu te amo, o comando é teu, por isso eu me sujeito. Mas o tópico 2.1, ele vai também nos ensinar o que é o conceito de adoração. O conceito de adoração, por vezes, é confundido com a ideia de apresentar cânticos ou apenas participar de um culto. Não é somente isso. Nós vamos aprender que adorar vai além de simplesmente apresentar um louvor ou participar de um culto. Adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou, reconhecendo a sua soberania e a rendição da sua vontade. Então o culto vai além, adorar vai além do que estar só no ambiente de culto, ou apenas só entregar a Deus um louvor. E o escritor, ele vai falar para nós a respeito de 2 tipos de adoração: adoração doméstica e adoração pública. Na adoração doméstica, isso me alegrou muito pelo tempo em que estamos vivendo, onde algumas pessoas, por estarem restritas a estarem no ambiente onde é realizado culto, precisam hoje prestar exatamente este culto doméstico, por serem fator de risco.
E aqui o escritor da revista vai citar para nós Abraão, Isaac, Jacó, que prestavam culto em família, que ensinavam seus filhos, que sacrificavam ao Senhor. E eu creio que é isso que muitos estão fazendo hoje dentro dos seus lares, aqueles que não podem, aqueles que realmente são do fator de risco, estão adorando ao Senhor da mesma maneira na sua casa. Mas também o escritor vai nos falar da adoração pública, que é quando o povo de Israel se reunia para adorar ao Senhor através das festas. E a revista vai nos falar a respeito de 3 festas: a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecostes. Então, nós sabemos que, independente do lugar, o povo estava ali adorando ao Senhor. E nós vamos aprender no subtópico 2.2 a forma da adoração. Como deve ser esta adoração? E o escritor diz assim: ao conversar com a mulher samaritana, Jesus estabelece a forma como se deve adorar. Quando ela se apresenta a questão quanto ao lugar onde deveria adorar. Tanto o judeu quanto o samaritano estavam preocupados com os aspectos externos da adoração, ou seja, com os rituais e com o local onde estes deveriam acontecer. Jesus esclarece que a adoração deve ser em espírito e em verdade. Note que aqui o escritor da revista vai fazer alusão ao momento que Jesus está conversando com a samaritana no poço. E aquela mulher, diante do Senhor, quando percebe que algo do céu estava sobre a vida dele, porque ele vai olhar para ela e vai dizer: vai chamar o teu marido. Então ela percebe que tem algo ali que o Senhor conheceu através da revelação divina. E ela vai entender, tem algo de Deus na vida dele, então ele é profeta. Então o que ela vai fazer? Vai olhar para ele e vai dizer: onde é que eu devo adorar? Eu devo adorar no monte ou eu devo adorar em Jerusalém? E por que ela tem essa dúvida no seu coração? Porque quando o povo de Israel, em certa feita, foi levado cativo pelos assírios, o povo que ficou na terra, o resto que ficou na terra, se uniu aos povos pagãos e misturando assim a adoração ao Senhor. Ora adoravam ao Senhor, ora adoravam outros deuses. E quando o povo voltou do cativeiro, não quis mais prestar culto junto com aqueles que restaram na terra. Então os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim. Daí surge a questão dessa mulher olhar para o Senhor Jesus e dizer: onde é que a gente adora? No templo do Monte Gerizim ou no templo de Jerusalém? E aí Jesus vai falar uma coisa maravilhosa para ela, traduzindo em miúdos para que você possa entender. Não importa o lugar da tua adoração, o que importa é como está a sua adoração. Não importa o local, mas é como você está enquanto adora. E nisso nós vamos nos lembrar da parábola do fariseu e do publicano. O texto diz que aqueles 2 homens desceram ao templo, ou seja, estavam no mesmo ambiente de adoração. Mas o fariseu vai fazer uma oração: graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou como os injustos, como os roubadores, nem mesmo como este publicano. Eu oro, dou o dízimo de tudo quanto possuo. E o texto vai prosseguir dizendo que o publicano no mesmo ambiente vai orar. E o texto diz que ele nem sequer tinha coragem de levantar os olhos ao céu, mas antes batia no seu peito e dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Note, ambos estavam no mesmo ambiente, mas apenas um estava orando em verdade. Como o Senhor Jesus Cristo disse para aquela samaritana, que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher é: não importa o lugar aonde você vai adorar, mas importa que a tua adoração seja verdadeira, ainda que esta seja em apresentar para mim as vossas faltas e os vossos defeitos. Porque o Senhor Jesus vai dizer que o fariseu não desceu justificado, mas o publicano, pela sinceridade e a verdade da sua alma, ao estar na presença de Deus e ao confessar as suas falhas, ainda assim o adorando, este sim desceu justificado. Então a forma da adoração que o Senhor espera de mim e de você é a mesma que ele esperava daquela mulher, que ela estivesse transformada. E aí sim, independente do local onde ela estivesse, havendo verdade na sua alma, ela estaria em adoração a Deus.
O tópico, para encerrar 2.3, vai falar sobre as atitudes para uma verdadeira adoração. O escritor da revista vai nos dar 3 pontos. O primeiro deles, ele vai falar a respeito da oração. A primeira atitude para uma verdadeira adoração é a oração que o cristão deve ter diante do Senhor. A oração é uma atitude de relacionamento, é uma atitude de intimidade. Isso vai me fazer lembrar de Daniel, que estava na Babilônia, ele não estava num templo, ele estava cativo, e no seu quarto, no quarto onde ele fazia sempre contínua oração, após a oração de Daniel, pela verdade do seu coração, onde ele fazia confissão por ele e pelo povo de Israel, a Bíblia vai nos dizer que travou-se uma grande batalha no céu, no reino espiritual, pela oração sincera de Daniel, que se prostrou diante do Senhor por verdade de alma. Também ele vai nos indicar, a palavra é um ponto de atitude para o verdadeiro adorador. Sem a palavra não tem como nós sabermos qual a vontade do Senhor. Sem a palavra não tem como nós sabermos aquilo que o Senhor quer nos conduzir, quer nos indicar. Então não tem como nós dizermos que conhecemos o Senhor sem conhecer a sua palavra. E por fim, ele vai nos indicar a santificação. Porque a partir do momento que eu conheço o que o Senhor quer, então eu sei que preciso fazer a sua vontade. Eu sei que preciso obedecê-lo segundo o que eu sei à luz da sua palavra. Então eu me separo de tudo aquilo que desagrada ao meu Senhor. E aí sim eu me torno um verdadeiro adorador. Para entender o que é adoração, é preciso ter atitudes que contribuam para uma verdadeira adoração. Agora eu convido o meu amigo professor Orlando para o tópico de número 3. A paz do Senhor, professor. Meu amigo, coube a mim a tarefa de falar sobre o tópico 3, que vai falar sobre admoestações, exortações e advertências. O título do tópico é preciso estar atento à palavra de Deus. O comentarista vai dividir esse tópico em ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração. Eu sei que eu me refiro nesse momento a diferentes gerações, e certamente alguém vai se lembrar, eu cresci ouvindo isso, que o abecedário do crente é obedecer. Isso fazendo uma referência à importância da obediência. Ouvir a voz de Deus. O comentarista dá o exemplo de Pedro, mas eu me lembro agora do profeta Elias, o profeta do fogo. Por que, Orlando? Eu me lembro de Elias porque quando ele começa o seu ministério, ele leva uma mensagem de Deus ao rei, e era aquele momento de iniciar um ministério em grande estilo. Mas após entregar a mensagem ao rei, o Senhor dá uma ordem ao profeta: olha, esconde-te, vai para o Querite. Isso é muito especial, porque muitos de nós iríamos questionar essa ordem. O profeta então vai para o Querite e lá ele é alimentado por Deus. Mas a história de Elias continua, e nós vamos chegar num outro momento, quando ele acaba de orar, Deus manda fogo do céu, e o texto vai continuar e vai nos contar que agora o profeta foge por medo da ameaça de Jezabel. Mas espera aí, agora não era a ordem de Deus o profeta fugir, e isso fará toda a diferença. O segredo é ouvir a voz de Deus. A segunda parte que o comentarista aborda na nossa lição vai falar sobre não endurecer o coração. E então eu me lembro de um outro profeta, o profeta Jonas. Por quê? Porque a história vai dizer que o Senhor manda o profeta para Nínive, mas o profeta resolveu ir para Tarsis. Isso porque Jonas não acreditava que os ninivitas merecessem ser alcançados pela misericórdia de Deus.
Mas Jonas, com um coração duro, vai sofrer as consequências desta desobediência. O segredo é entender que nós precisamos estar atentos à voz de Deus e não endurecer o nosso coração. Na terceira parte do tópico, o nosso comentarista vai fazer uma relação entre o Salmo 95 e o Salmo 81. O Salmo 81 tem um verso muito adotado pelos pregadores da palavra, o verso de número 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Mas o salmo continua e o salmista vai dizer: ah, quem dera se o meu povo ouvisse a minha voz, certamente eu abateria todos os seus inimigos. Ei, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ele continua no controle de tudo. E nós aprendemos aqui nessa manhã tão especial com a professora Paula, com a professora Madalena, que nós precisamos adorar. Deus merece ser adorado. E se existe algo especial, é adorar a Deus. Mas nós não podemos desconsiderar e ignorar que obedecer ao Senhor faz parte da adoração. Que Deus abençoe a sua vida. A voz de Deus. Queridos alunos, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Convide agora a sua família, queremos orar e abençoar a tua casa no nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Graças nós te damos, ó Pai, em adoração, em rendição ao teu nome. Deus, neste exato momento, te glorificamos e abençoamos a este lar, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Te aguardamos para a próxima lição de número 10, neste exato momento, nesta mesma hora. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Um abraço.